Olá! Vamos fazer a correção do nosso último exercício sobre os pronomes e os adjetivos possessivos, ok? Então, letra A, temos aqui: This is Susan's car, but that one is not hers. Ou seja, este é o carro de Susan. Isso aqui é chamado de genitive case, tá? Nós vamos ver, é o nosso próximo assunto. Genitive case. Este é o carro de Susan, mas aquele pronome substantivo não é dela. O que não é dela? O carro. O carro foi mencionado aqui anteriormente, ok? E o carro pertence a quem? A Susan. Susan equivale a she. Qual o pronome possessivo de she? Hers, né? Eu tenho que usar o pronome possessivo, que é aquele que substitui o substantivo na frase. Ele deixa o substantivo subentendido, porque ele já foi mencionado anteriormente. Ok? Vamos à letra B. Na letra B, nós temos aqui as aspas indicando que isso aqui é um diálogo, né? Então, alguém pergunta: este é seu livro? Is this your book? Olha, your book, né? Seguido de substantivo, temos o adjetivo possessivo. Este é seu livro? Ela faz a pergunta com quem ela está conversando, segunda pessoa, por isso ela usou your, certo? E a pessoa que vai responder, ela passa a ser a primeira pessoa do discurso, eu, né? E ela diz, sim, it's mine, porque está se referindo à primeira pessoa, eu. E como ela não menciona mais o substantivo book, então ela usa mine e não my. Nesse caso aqui, pessoal, da letra B, é por conta de um diálogo, então você vai pela lógica. São duas pessoas conversando. A primeira pessoa faz a pergunta, né? Então, a segunda pessoa é com quem você fala, a segunda pessoa do discurso. Então, se você está se dirigindo a uma segunda pessoa, você tem que usar your. E a primeira pessoa que fala, ela foi responder, ó, ela disse, sim, ele é meu, né? Então, por que ela usou meu? Porque ela é a primeira pessoa do discurso aqui, a pessoa de eu, né? Então, ela tem que usar mine. Por que ela não usou my? Porque para ela usar my, ela teria que usar o substantivo book logo em seguida. Mas como o substantivo já foi mencionado aqui, então ela usa apenas o pronome possessivo, mine, correspondente à sua pessoa do discurso, ok? Letra C. My mother has a school. Minha mãe tem uma escola. Minha mãe equivale ao sujeito she, ela, tá? Então, eu tenho que usar o possessivo de she, certo? Minha mãe tem uma escola. Escola é grande. A escola de quem? Dela. Então, como eu tenho novamente o substantivo escola, eu então agora vou usar o adjetivo possessivo, que é her, tá? Referente a she. E não hers. Hers, eu só posso usar se eu não mencionar o substantivo. Mas como eu estou mencionando o substantivo school, então é her. Letra D. The apartment belongs to me. O apartamento pertence a mim. Olha o Szinho de simple present, né? No verbo, é uma frase afirmativa de simple present. O apartamento pertence a mim. Ele é meu apartamento. Como veio novamente o substantivo apartment, né, que já tinha sido mencionado aqui, foi mencionado aqui de novo, então eu não posso usar mine, eu tenho que usar my, porque sou eu que estou falando, olha aqui, ó, pertence a mim, né, pronome pessoal, objeto, depois de preposição, eu não uso I, eu uso me, que quer dizer a primeira pessoa, eu. Então, como vai seguir de substantivo, eu uso o adjetivo possessivo my. Letra I. That is Helen and Jim's house. Novamente, genitive case. Aquela é a casa de Helen e Jim. Vocês vão entender isso aqui, que é a nossa próxima aula, certo?
Nosso próximo assunto. Então, aquela é a casa de Ellen e Jean. Ela é a casa deles. Olha, vê o substantivo house. Isso aqui são duas pessoas, logo, é a terceira do plural, they, né? E aí, como veio seguido de substantivo, eu uso their, que é o adjetivo possessivo, e não theirs. Eu não posso usar com S porque tem substantivo aqui. Letra F, the dog, o cão, está comendo a comida dele, substantivo, olha, comida. E aqui está se referindo ao cão. Então, o adjetivo possessivo de it é etes, tá? Adjetivo possessivo porque está seguido do substantivo. Está comendo a comida dele no momento. E a letra G, novamente um diálogo, tá vendo as aspas? Então, este é o escritório de Bob, is this Bob's office, novamente genitive case. Ela pergunta, a pessoa pergunta, a segunda pessoa do discurso, né, você, mas ele tá perguntando sobre uma terceira pessoa. Esse é o escritório de Bob? Aí a pessoa responde, yes, sim, ele é dele. É dele? Sim, é dele. Dele o quê? O escritório, mas ele não repetiu a palavra office, o substantivo office. Então, apenas his, que é o adjetivo possessivo. O pronome possessivo também escreve da mesma forma, mas que você entenda que aqui, aqui é o pronome possessivo, porque não está seguido de substantivo, apesar de ser igual à mesma grafia do adjetivo possessivo da terceira do singular masculino, certo? E a última, do those stamps belong to your brother and you? Aqueles selos pertencem a seu irmão e você? Olha, seu irmão e você são duas pessoas onde você está presente. Então, são vocês do plural, tá? Vocês do plural, você e seu irmão. Sim, eles, os selos, são nossos. Por que nossos? Porque isso aqui é um diálogo, eu estou falando com a segunda pessoa, incluindo o irmão dela. É ela mais o irmão dela, segunda pessoa, você e seu irmão. Aí você vai responder, sim, eles são nossos. Esse nossos, como eu não estou mais usando os substantivos tempos, que são selos, então é o pronome possessivo, ok?